Você já teve certeza de que alguém estava sendo difícil e depois percebeu que talvez aquela pessoa estivesse apenas tentando sobreviver ao próprio dia? Eu já. E talvez esse seja um dos grandes perigos da comunicação. A gente acredita que está reagindo ao que vê, mas muitas vezes estamos reagindo apenas à superfície, a um tom de voz, a uma resposta mais seca, a um olhar distante, a uma mensagem sem emoji, a um silêncio numa reunião, a uma resistência que parece teimosia, a uma pessoa que parece difícil. E então, quase automaticamente, criamos uma história. Ah, ela não quer colaborar. Ele está sendo arrogante. Essa pessoa é complicada. Esse time não se importa. Esse cliente é impossível. Só que existe um problema. A história que criamos sobre o outro nem sempre é a história verdadeira. Às vezes é apenas o nosso mapa tentando explicar um território que a gente ainda não conhece. Na disciplina, trabalhamos uma frase muito importante. O mapa não é o território. E para mim essa ideia resume um dos maiores desafios da comunicação humana. Porque cada um de nós chega a uma conversa carregando mapas diferentes. Mapas feitos de experiências, medos, pressões, expectativas, inseguranças, crenças, cultura, histórico profissional, feridas antigas e até mesmo cansaço acumulado. E é aí que entra o que eu chamo aqui de invisible baggage, a bagagem invisível, aquilo que a pessoa carrega, mas não aparece no crachá, não aparece no cargo, não aparece no e-mail, não aparece no slide, não aparece na chamada de vídeo, mas aparece na forma como ela escuta, na forma como ela reage, na forma como ela interpreta, na forma como ela se defende e principalmente na forma como ela se comunica. Durante muito tempo eu também acreditei que comunicação eficaz era, acima de tudo, clareza. Se eu fosse claro, a pessoa entenderia. Se eu fosse objetivo, a mensagem chegaria. Se eu organizasse bem as minhas palavras, o resultado viria. E claro, clareza importa muito, mas com o tempo, especialmente trabalhando em ambientes de alta pressão, com pessoas de diferentes culturas, personalidades e histórias, eu percebi que clareza sozinha não resolve tudo. Porque uma mensagem clara pode ser recebida por alguém em estado de defesa. Uma orientação simples pode soar como crítica. Um feedback bem intencionado pode ativar uma insegurança antiga. Uma decisão racional pode ser interpretada como falta de empatia. E aí a comunicação falha não porque a mensagem foi mal construída, mas porque ela atravessou uma bagagem que ninguém viu. Pense em um colega que parece resistente, por exemplo. Talvez ele não seja contra a ideia. Talvez ele já tenha vivido uma experiência mal conduzida antes. Pense em um cliente impaciente. Talvez ele não esteja apenas sendo rude. Talvez ele esteja inseguro, pressionado, com medo de perder algo. Pense em um líder frio. Talvez ele não seja indiferente. Talvez ele tenha aprendido que demonstrar vulnerabilidade é perigoso. Pense em alguém que reage mal a uma conversa difícil. Talvez essa pessoa não esteja rejeitando você. Talvez esteja tentando se proteger. Isso não significa justificar todos os comportamentos. Não, longe disso. Não significa aceitar a agressividade, não significa abrir mão de limites, não significa mas significa, entender que comportamento é muitas vezes uma mensagem mal traduzida. E se o comportamento é uma mensagem, então a nossa responsabilidade como comunicadores é ir além da primeira interpretação. Porque existe uma diferença enorme entre responder ao comportamento e tentar entender a causa. Quando respondemos apenas ao comportamento, geralmente reagimos. Quando tentamos entender a causa, começamos a comunicar de verdade. E isso muda tudo. No ambiente corporativo, essa diferença é ainda mais importante, porque as organizações são feitas de pessoas que precisam tomar decisões, lidar com pressão, entregar resultados, administrar conflitos, passar por mudanças e, ao mesmo tempo, continuar funcionando como equipe. Mas muitas vezes tentamos resolver problemas humanos apenas com comunicação técnica. Mandamos mais um e-mail, criamos mais um processo, fazemos mais uma apresentação cheia de informações, colocamos mais um slide com metas, indicadores e prazos, e tudo isso pode ser necessário. Mas, se não considerarmos quem está do outro lado, continuaremos falando com cargos e não com pessoas. Falamos com o colaborador, com o cliente, com o gestor, com o stakeholder, com a equipe, mas esquecemos que cada stakeholder é também um ser humano atravessado por contexto, percepção e emoção. E talvez seja por isso que tantas mensagens corretas não geram movimento, porque comunicar não é apenas entregar uma informação.
É criar condições para que aquela informação seja recebida. E isso exige empatia. Mas eu não falo de empatia como algo decorativo, bonito ou apenas emocional. Eu falo de empatia como competência estratégica. Empatia, nesse sentido, é a inteligência aplicada à comunicação. É perguntar quem está do outro lado? O que essa pessoa já viveu? O que ela teme perder? O que ela precisa entender? O que ela pode estar escutando além das minhas palavras? Que bagagem invisível pode estar interferindo nessa conversa? E aqui entra também a assertividade. Porque empatia sem assertividade pode virar silêncio. E assertividade sem empatia pode virar dureza. A comunicação mais poderosa mora no encontro entre as duas. É quando eu consigo dizer o que precisa ser dito, mas sem esquecer que há alguém recebendo aquilo. É quando eu sou claro sem ser agressivo. Direto, mas sem ser insensível. Humano, sem ser confuso. E talvez esse seja um dos maiores desafios das lideranças hoje. Comunicar com firmeza sem perder a humanidade. Porque pessoas não chegam vazias nas conversas, não. Elas chegam carregando histórias que você nunca viu. E se a gente não considerar isso, começa a confundir reação com personalidade. A gente rotula, reduz, simplifica, julga. E quando julgamos rápido demais, perdemos a oportunidade de compreender melhor. Quantas vezes uma conversa poderia ter sido diferente se alguém tivesse feito uma pausa antes de responder? Quantas vezes um conflito poderia ter sido evitado se a mensagem tivesse sido entregue por outro canal? Quantas vezes um feedback poderia ter sido melhor recebido se viesse com mais contexto? Quantas e quantas vezes uma equipe teria se engajado mais se entendesse não apenas o que precisava mudar, mas por que aquilo importava? A comunicação eficaz não começa na fala, começa antes. Começa na intenção, na escuta, na leitura do contexto, na escolha do canal, na consciência de que o outro não é uma tela em branco esperando a nossa mensagem. O outro é um território inteiro. E muitas vezes nós chegamos com um mapa pequeno demais. Por isso, antes de uma conversa difícil, talvez a pergunta não deva ser apenas o que eu preciso dizer. Talvez devamos perguntar também como isso pode ser recebido. Que contexto essa pessoa traz? Qual é o melhor momento? Qual é o canal mais adequado? Estou tentando vencer a conversa ou construir entendimento? Porque existe uma diferença entre falar para encerrar um assunto e comunicar para abrir uma possibilidade. E essa diferença pode transformar relações no trabalho, na liderança, no atendimento, na sala de aula, nas reuniões, nas equipes e também na vida pessoal. A grande virada para mim é esta. Comunicação não é sobre controlar totalmente o que o outro entende. Isso seria impossível. Comunicação é sobre assumir responsabilidade pela forma como construímos pontes entre mundos diferentes. E pontes não são construídas apenas com palavras. São construídas com presença, com pausa, com escuta, com respeito, com clareza, com empatia e com a coragem de admitir que talvez a nossa primeira interpretação esteja errada. Então, da próxima vez que alguém parecer difícil, frio, resistente, impaciente ou distante, talvez valha a pena fazer uma pausa, não para aceitar qualquer comportamento, não para se anular, não para evitar a conversa, mas para lembrar que talvez exista ali uma bagagem que você não está vendo. E quando começamos a considerar essa bagagem, a comunicação deixa de ser apenas troca de palavras e vira encontro. Ela vira entendimento, ela vira possibilidade de transformação. Porque no fim, talvez o maior erro da comunicação não esteja ou não seja o que dizemos. Talvez seja tudo aquilo que escolhemos não enxergar.